Boa noite, irmãos. Saúdo a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos iniciar então mais um culto da família, mais uma noite de festa na presença do Senhor. Eu tenho certeza que nesta noite o Senhor vai operar maravilhas neste lugar. Você crê? Então glorifica ao Senhor e vamos então elevar nossos pensamentos agora para que, da mesma forma que nós estiver buscando dos céus, o Senhor possa derramar como chuva as bênçãos neste lugar, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e glorificado é Teu nome, Pai. Nesta noite, mais uma vez, Pai, clamamos pelo Teu nome, Senhor. Neste culto, Senhor, da família hoje, a qual estamos iniciando, Pai, que o Senhor hoje, Pai, já possa, Senhor, estar derramando, Senhor, das Tuas bênçãos, Pai, do Teu milagre, Pai, da cura neste lugar, Senhor. Porque nesta noite, Pai, não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos, Pai, mas queremos sair daqui, Senhor, transformados, Senhor, tocados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Enche-nos, Senhor, com a Tua sabedoria, Pai, que hoje viemos aprender, Pai, com a palavra que vai ser ministrada, Senhor, que hoje, Pai, nós possamos dar o melhor louvor ao Senhor, Pai, com todo o nosso fôlego, Pai, de vida, Senhor, porque, Senhor, toda a vida vem do Senhor, Pai. Por isso, se nós não estivéssemos, Senhor, lhe buscando, Pai, nós não conseguiríamos estar aqui nesta noite, Senhor, mas como o Senhor tem nos dado, Pai, a virtude, Pai, a capacidade, Senhor, é por isso que nós estamos aqui, Pai, de peito, Senhor, aberto, Senhor, pronto, Senhor, a erguer a nossa voz, Pai, a botar para fora, Senhor, como fonte, Pai, de vida, Senhor, todo louvor, toda honra, toda glória ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus já pedimos, Pai, também nesta noite, no nome de Jesus, Pai, quebra, Senhor, todas as armas do inimigo, Pai, toda ação diabólica, Pai, que tentar contra a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, Pai, traz aquelas almas que necessitam, Pai, de escutar a Tua palavra, Pai, que necessitam de cura, Pai, que necessitam de libertação, Senhor, que necessitam, Pai, da salvação que somente o Senhor pode nos dar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, queremos estar, Pai, iniciando este culto agora, Senhor, com a melhor salva de palmas ao Senhor, Pai, e que o Senhor venha se fazer cada vez mais, Senhor, manifesto neste lugar, em nome de Jesus. Glória a Deus, né, irmãos? Só temos até estar feliz, né, irmãos? Porque nós estamos aqui, não em qualquer lugar, mas nós estamos na casa do Senhor, né, irmãos? E como nós estamos nas casas do Senhor, nós só temos vantagem, né? Só temos vitória, né? Porque Ele é o único que pode mudar a situação da nossa vida, amém? Vamos então começar com 2 hinos da harpa. Estarei chamando o grupo de louvor aqui para cima, as irmãs, e vamos estar louvando juntamente. Quem tiver sua harpa pode acompanhar. E solta a tua voz nessa noite aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. O hino é o 467. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força do és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonanças se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestade no mar, da montanha o mestre te vê.
tribulação, Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto ao povo fartou. E o mesmo poder Ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Quando pedes mais fé, Ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. O próximo hino é o 525. Vencendo vem Jesus. Glória a Deus, aleluia. Chame, fuja a glória eterna de Jesus, é o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória,
glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Temor fim entronizados, as nações irão julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Venceu o Rei Jesus, né? Ele não só venceu, mas também como ele nos dá a vitória através do seu sangue derramado na cruz, né, irmãos? Por isso hoje nós podemos nos considerar mais do que vencedores em Cristo, né? Aleluia. E assim também é o nome do nosso grupo aqui de louvor, mais do que vencedores em Cristo, amém? Então vou convidar agora o nosso diácono, irmão Sérgio, para estar trazendo uma palavra e em seguida uma oração agora de força, de poder, em nome de Jesus, amém? Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que todos se sintam abraçados pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Então, eu convido nossos irmãos para abrir a nossa Bíblia em Salmo, capítulo 5, versículo 1. Livro de Salmo, capítulo 5 e versículo 1. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado é o santo nome do Senhor. Capítulo qual? Capítulo... Salmo, capítulo 5 e versículo 1. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. A palavra do Senhor diz assim: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu, e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Amém? Amém. Até aí, né? Então o salmista Davi aqui nos mostra que nós temos que clamar ao Senhor, né? Glória a Deus. Mesmo não podendo muitas vezes falar em palavras para Deus, mas Deus ouve o nosso gemido, o nosso choro, né? E nós responde. E de manhã, quando nós se levantamos, nós oramos ao Senhor, apresentamos para Ele a nossa vida, o nosso pedido, para que Ele venha nos acompanhar o dia, né? Para que Ele venha nos abençoar o dia todo, né? Que nós vá para o nosso trabalho guardado na mão abençoada do Senhor, trabalhamos e voltemos para o nosso lar guardado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então vamos clamar ao Senhor, né? Que a palavra nos diz que clamando a oração, que Deus venha responder sobre cada um de nós, amém? Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós estamos se colocando na Tua presença, Deus amado, para somente Te agradecer, Senhor. Pai querido, nós temos aqui Te agradecendo, Senhor, esta oportunidade de nós estar reunidos na Tua presença, Pai amado, na mesma fé, Senhor.
Nós estamos aqui, Pai amado, para se humilhar na Tua presença e Te buscar de todo o coração, Pai querido. Pai amado, eu Te peço neste momento, Pai, que o Senhor venha ouvir o nosso clamor, Pai amado, e nos responder, Senhor, com bênçãos, com cura e libertação, Pai. Pai querido, nós estamos levando a presença daquelas pessoas que se encontram longe do Teu caminho, Pai, e aquelas pessoas que se encontram enfermas nesta noite de hoje, Senhor. Eu Te peço, Pai amado, que o Senhor venha visitar cada lar, Pai, de cada família nesta noite. Aquela família, Pai, que se encontra com algo, Pai amado, eu Te peço, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que o Senhor venha fazer um renovo sobre essas vidas, Pai. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor venha estender a mão abençoada, Pai, sobre aquelas pessoas que se encontram em cima de um leito de enfermidade, Pai. Aquelas pessoas, Senhor, que acham que não tem mais solução para a sua vida. Oh, Pai querido, eu Te peço neste momento, Pai, que o Senhor venha repreender, Senhor, toda a doença, Pai, sobre essa vida, toda a enfermidade, Pai amado, que ela venha sair em nome de Jesus. Eu Te peço, Pai, que aquela pessoa, Senhor, que anda caminhando no Teu caminho contramão, Pai, aquela pessoa que anda amarrada pelo vício, que essa pessoa de agora em diante, Senhor, venha ser libertada pelo Teu Espírito Santo, que essa pessoa agora, Pai amado, venha andar no Teu caminho, Senhor, que essa pessoa, Pai, venha Te buscar de todo o coração, que essa pessoa venha se humilhar na Tua presença, Pai. Eu Te peço, Senhor, neste momento, que o Senhor venha derramar a cura sobre esse povo, Senhor, que esse povo, Pai amado, que está com o coração endurecido, que esse coração venha ser transformado pelo Teu Espírito Santo, que esse coração venha ser um coração de carne, que venha ser um coração de amor, que venha um coração, Pai amado, saudável, um coração aberto para Ti, Senhor. Oh, Senhor, eu Te peço agora, Pai, abra janelas do céu e portas, Senhor, e vem derramar cura sem medida sobre esta terra, porque há muita gente, Senhor, espalhando sangue neste mundo, Senhor, mas Tu é um Deus que espalha amor, Tu é um Deus que espalha a cura, Tu é um Deus que espalha a libertação, e nós temos aqui, Pai amado, como Teus servos, Senhor, na Tua presença, Pai amado, como os Teus ungidos e escolhidos Teu, Pai amado, nós temos pregando a salvação neste mundo, nós temos pregando a cura que vem de Ti, nós temos pregando, é um Deus vivo, é um Deus que cura, salva e liberta, Pai amado, porque é somente Ti, Senhor, que vem o nosso socorro, é somente de Ti, Senhor, que vem as nossas bênçãos, Pai amado, e a Tua igreja, Senhor, clama a Ti todos os dias, Pai, a Tua igreja se une na mesma fé, Senhor, e eu creio, Pai amado, que neste momento, Senhor, os Teus ouvidos estão abertos para essa oração, para esse clamor, Pai, e nós Te agradecemos, Senhor, a Tua igreja Te agradece, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Aleluia, louvado e glorificado é o nome do Senhor, né, irmãos? E como o irmão disse, né, irmãos, esse Deus já está aqui, né? E não tem como não sentir a presença dele, né? Porque tenho certeza que nesta noite aqui nós não estamos aqui por acaso, né? Se estamos hoje aqui, é porque o Senhor reservou esta noite. Como eu disse para o irmão ali há pouco agora, ontem mesmo a minha esposa, eu vi uma foto dele, do irmão lá no Facebook. E ontem mesmo disse, faz tempo que esse irmão não vai na igreja, né? Bem, poderia, de Deus, parece que houve a oração, houve o pensamento da gente, o irmão está aqui hoje, né? Para a honra e glória de São Jesus, né? Eu tenho certeza que está aqui hoje porque Deus deve ter algo especial para a vida de vocês, amém? Então basta somente nós clamar Jesus, e Ele vai derramar a sua chuva de bênção, aquilo que necessitamos para a nossa vida, amém? Chamo mais uma vez então o grupo de louvor para estar subindo aqui no altar, e nós está agora adorando os hinos de adoração, e você também participa junto, abrindo os seus lábios e cantando, louvando bem alto, o quanto você tiver fôlego, amém?
Glória a Deus. Glória a Deus. E é somente clamando a Deus, né, irmãos? Clamando a Deus para que Ele possa nos chamar e para que nós possamos sentir a Sua presença em nossas vidas. Glória a Deus. Ele está aqui nesta noite
depressão, ansiedade, medo, saio agora, clamo Jesus. Aleluia. Louvado e glorificado o nome do Senhor. Santo, santo é o seu nome poderoso. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor, Ele nos aceita, né, irmãos? Da maneira que somos, né, irmã? Por isso, quando clamamos Jesus, Ele ouve o nosso clamor, né? E atende. Se for da vontade dEle, né? Realizar o nosso pedido, amém? Glória a Deus. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falei. Não sou como eu quero, nem como tu queres, meu Deus, eu venci. Eu quisera ser puro e mais santo, e meus pensamentos e atos mudar. Mas às vezes eu sei, tu sabes, Senhor, não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Glória a Deus. Reconheço que eu oro tão pouco, e quando eu preciso contigo falar, tenho gasto meu tempo envolvida no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mais pura que o mel, reconheço o quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizestes na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é tão grande, Ele pode mudar a tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer.
dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Meu amigo mais certo nas horas incertas, Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando está sozinho. Ele é a vida, a verdade, é o caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. E existem tantos caminhos neste mundo, né, irmãos? Tantas portas disponíveis, abertas, que basta somente dar um passo para entrar, né? Portas que nos atraem, né, muitas vezes, para tentar tirar nós do foco, do alvo que é Jesus Cristo, né? Mas Jesus disse que Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, amém? Aleluia. Gente já se sente
É o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, o louvor quer continuar, né, irmãos? Mas amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, tenho certeza que Deus falou muito com cada um neste momento agora dos louvores, né? E tenho certeza que o nosso espírito, né, já está cheio da presença do Senhor, né? E não deixamos esta chama apagar, esse momento apagar, né? Vamos buscar cada vez mais aqui nesta noite, aproveitar para não sair daqui da mesma maneira que entramos, né? Já que estamos aqui, vamos sair daqui repletos da alegria do Senhor, amém? Convido então o pastor Flávio agora para estar fazendo a parte dos dias das ofertas, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. O salto da igreja com a paz do Senhor, amém? Só ficar de pé quem puder, né, irmãos? Quem não puder pode ficar sentado, amém? Agora, irmãos, nós vamos fazer então a parte dos dízimos das ofertas da casa do Senhor. Aleluia. O nosso presbítero, irmão Paulinho, vai colocar na tela ali, irmãos. Nós vamos ler primeiro, né? Malaquias capítulo 3 e versículo 8. E ali o presbítero vai estar colocando na tela também depois. O nosso trabalho lá em Moçambique e na África, irmãos, para os irmãos estar a parte de tudo que está acontecendo da nossa igreja Pentecostal Assembleia de Deus Nação Unida, que está aqui no Brasil, né, irmãos, mas também está na África, lá em Moçambique. É a mesma igreja, irmãos. Se você viajar para lá, se direcionar para lá, você vai estar na mesma igreja nossa aqui do Brasil, amém? Aonde o pastor Augusto, né, ele tem cuidado desse trabalho lá. E as igrejas que estão lá em Moçambique, lá em Matana, a cidade de Beira e a cidade de Dondo, amém? Glória a Deus, aleluia. O irmão já achou ali, Malaquias, capítulo 3, né, irmão? No versículo 8, amém? Glória a Deus, aleluia. O irmão presbítero, irmão Paulinho já achou. Então vamos ler então. Malaquias 3, capítulo 3, versículo 8 diz assim: roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Versículo 10. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vós não abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vós consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vós será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos, amém? Então, irmãos, falando em dízimos e oferta, irmãos, Deus aqui, ele fala que todo homem rouba a Deus. Aí, né, a gente, como eu vou roubar de Deus? A gente fica pensando, né? E aí Deus diz que é nesse momento das ofertas e nos dízimos que nós somos roubadores dele, quando nós deixamos de dizimar e ofertar, né, diante dos olhos de Deus, nós somos, né, roubadores a Deus. E é triste isso aí, irmão, né? Porque a gente não pode dar nenhum mau testemunho na terra, né? Muito menos com Deus, então. E por que com os homens da terra, as autoridades, nós mostramos fidelidade quando chega com Deus que nos criou, né, irmãos, que tem nos abençoado, abriu aquela porta para nós de trabalho, seja, né, irmão, e vem, né, o sustento para nós dentro da nossa casa, e a gente só se lembra da nossa casa, mas não lembra da casa do Senhor. É ingratidão isso aí com Deus, irmão. Ele não diz que tem que ser só, ele diz toda a nação, está dizendo todo homem, né? Eu creio que é todo homem que está sobre a face da terra, nós temos que ser dizimista e ofertante da casa do Senhor, para que a casa do Senhor não fique em falta, irmãos. A casa do Senhor, né, tem aluguel, tem os compromissos, tem obras. Então, irmãos, dando continuidade, ali está o Pix, né? Você sabe que hoje muitas pessoas não usam dinheiro, né? Por causa tudo hoje é pela internet, pelo celular. Então a igreja tem o Pix próprio dela, que está ali, ó.
61 939 615 000 172 é o Pix da igreja. Se for dizimar ou ofertar, vai aparecer ali o nome da Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus Nação Unida, vai aquele ali. Então, irmãos, como nós temos um trabalho na África, né, o presbítero, irmão Paulinho vai colocar ali para vocês verem. Hoje, lá na África, nós tivemos batismo, né, da nossa Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus Nação Unida. Desceu 7 pessoas nas águas, aceitaram Jesus e foram batizados. Então, irmãos, às vezes nós não estamos vendo aqui algo, né, acontecer, mas lá do outro lado do mundo está acontecendo, da nossa igreja. E como nós tínhamos a reunião da ceia, né, o pastor lá pediu para mim se eu poderia mandar R$800 para lá, irmãos, para eles se juntar às 3 igrejas e poderem fazer um almoço, no batismo e depois almoçar as 3 igrejas juntas. Eu me sacrifiquei aqui, irmãos, né, dízimos, oferta, né, irmãos, tirei do meu bolso também e consegui honrar e mandar, irmãos, né? Mandei R$700 para lá, não consegui mandar os dois, eu mandei R$700 e o pastor conseguiu R$100 lá. E eles conseguiram se reunir, a igreja toda, fizeram os batismos e almoçaram as 3 igrejas juntas, irmãos, né? Então, né, irmãos, tudo isso é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, é para a obra. E nós temos também um pastor, irmãos, que é de São Paulo, que ele se comprometeu em fazer uma das igrejas para nós, né? Vai fazer toda ela. Aqueles blocos que a gente mandou fazer, ele achou muito pequeno e vai mandar fazer uns blocos maiores. E um ano vai estar levantada a igreja. Ele criou, olha o que esse pastor fez, ele criou um grupo, falei para a missionária Maria Helena hoje, evangelista no carro, ele criou um grupo, esse pastor, de 40 pessoas que vão contribuir com R$100. Amém. Cada um, então, a gente calculando ali na evangelista, acho que vai dar R$4.000 no mês. Então, esses 4.000 vai ser direcionado para Moçambique para nós conseguir levantar a nossa igreja, que é a Assembleia de Deus Nação Unida. Então, né, irmãos, achei que foi muito legal, né, irmãos, e creio, né, que essas pessoas se comprometeram, né, irmãos, em ajudar com 100 pila. Então, né, tu vê que no montante dá bastante, né, irmãos? Então, a obra do Senhor está sendo suprida, né, irmãos? Mas, né, irmãos, nós temos que fazer a nossa parte, nós não podemos ficar olhando os outros fazer e nós não fazer. Nós temos que ter esse desejo bastante de nós também fazer a nossa parte também. Não adianta só ficar, né, irmãos? É o mesmo que eu digo, contando com o testemunho dos outros, porque o fulano foi curado, o fulano foi abençoado, né? Eu quero também ser curado, eu também quero ser, eu não tenho que viver só pelo testemunho dos outros, eu tenho que buscar esse Deus, né? Eu creio que hoje os louvores falou muito, né? Eu vi ali os irmãos louvando os louvores, e a palavra, né, através do louvor, falou muito que o mundo é uma mentira, eles querem pregar uma mentira para nós, né, irmão? Pedindo socorro e ajuda de Deus. E que nós vemos a palavra do Vitório também, né, sobre orar, nós suplicar, né, irmãos? É tempo de nós, né, orar a Deus, buscar a Deus mais intenso, né, irmão? E ser também fiel com Deus também na parte, também, irmãos, financeira também. A gente quer ser abençoado, a gente quer ter fartura do nosso lado, a gente quer ter as coisas boas. É bom, mas não esquece que tudo isso foi porque Deus está nos abençoando. Né? Então nós também temos que retribuir a nossa parte. Deus não está pedindo 100% para a igreja, Deus não está pedindo 200%, Deus está pedindo 10%, o mínimo dos mínimos, né? Para nós poder ver essa obra andar, irmãos, e crescer, né, irmãos? Às vezes, irmãos, a igreja fica em necessidade, irmãos, mas não tem necessidade da igreja passar necessidade se todos pegar junto. Às vezes temos internet, nós temos, né, tem aluguel, tem luz, tem água e tem mais as igrejas lá de fora. Aí quando o pastor pede um socorro lá, às vezes morre um membro, irmão, eles não têm dinheiro para fazer um enterro, para comprar um caixão. Aí o pastor me liga, pastor, temos apavorado, temos aqui, é membro da nossa igreja, 300, 400 reais já ajuda para comprar um caixão. Eu tenho que me esmerar, se a igreja não tiver em caixa, eu tenho que dar um jeito. E aí eu tenho que chegar na minha empresa e pedir um vale, já aconteceu isso, pedir vale lá na empresa para poder mandar dinheiro, para poder suprir lá, irmãos, o velório, seja o que for, né, irmão? Então, mas se a igreja pegar junto, irmão, vai ser bem mais fácil, irmão, e eu tenho certeza que isso agrada a Deus, amém? O irmão vai estar colocando ali, então, o trabalho da APA, para vocês verem como é gratificante também, né, irmão, a pessoa aceitar Jesus e se render, irmãos, e saber que é mais um nome que está escrito no livro da vida, amém?
bênção, né, irmão? Então nós estamos aqui, mas está acontecendo lá, irmãos. Almas estão sendo ganhas para Jesus. Glória a Deus. Tudo magrinho, né, irmão? Chamou a atenção, mas tudo magrinho lá, né? João Batista, eles estão cantando louvor, João Batista que batizava, né? Glória a Deus, aleluia. Isso foi hoje da manhã, irmãos. Teve o culto, teve o batismo, né? E depois do batismo, o almoço deles. Mais um, né? Meu querido pastor presidente, pastor Flávio de Costa Lucas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Nesta manhã estamos aqui no batismo, onde aqui concluímos de batizar 7 membros que desceram as águas hoje, e tivemos o culto de oração vigília daquela da noite, e nesta manhã amanhecemos aqui mesmo, onde aqui batizamos os irmãos. Tivemos 7 membros que desceram as águas hoje. Quero agradecer a Deus pela a sua ajuda, quero agradecer a Deus pelas suas orações, quero agradecer a Deus por tudo, né, em nome de Jesus. E agora estaremos a sair aqui para a igreja, lá onde estaremos a participar do culto de Santa Ceia. Quero que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer neste momento diante da tua presença, em nome do teu Filho amado Jesus. Pai, queremos pedir que abençoe, Senhor, a nossa caminhada à volta à igreja onde nós saímos, em nome de Jesus. E abençoe o nosso culto, abençoa todos aqueles que desceram as águas hoje e abençoa aqueles que nos acompanharam, Pai. Tudo queremos entregar nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, né, irmãos? Então, né, irmãos, está aí, né, irmãos, o trabalho lá que está acontecendo, isso alegra, irmãos, né, porque está acontecendo, né, irmãos, do outro lado do mundo que eu falei, nós estamos aqui, mas lá está acontecendo. Então, vale a pena nós se esforçar, se sacrificar, irmãos, e se doar, irmãos, a Cristo, né? Se entregar, irmão, porque esse mundo aí jaz do maligno, nós não pertence a nós esse mundo, irmão. Isso é que nós temos que abrir essa mente. Nós não fizemos parte desse mundo, nós temos aqui no mundo, mas nós não podemos achar que nós fizemos parte desse mundo, porque não fizemos, porque é um mundo perigoso que está pronto para engolir nós e os nossos familiares, filhos, netos. Se puder engolir, vai engolir, irmão, né? Mas nós que temos com a mente aberta, a mente de Cristo, a visão aberta, nós temos que orar e buscar a Deus, e orar por nós, e orar pelo nosso ministério, e orar por aqueles que estão, né, irmãos, ali ainda numa caminhada contramão com Deus, né? Mas é a nossa oração que vai, né, irmãos, mover o céu, e Deus vai ouvir a minha oração e a tua oração, amém?
Então, quem tiver seus dias, suas ofertas, fica na liberdade do Espírito Santo. Você que está assistindo pela internet, pelo Facebook, também pelo Face, sentindo o coração também de ajudar a dizimar e ofertar na Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Nação Unida, fica também na liberdade do Espírito Santo, né? Já foi falado ali o CNPJ da igreja, ali, o Pix, né, irmão? Fica no teu coração, então, e você está vendo que o nosso trabalho está sendo feito, irmãos, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil, amém? Vou chamar então o grupo de louvores Mais Que Vencedores em Cristo para estar louvando e exaltando o nome do Senhor, enquanto, né, ficam ofertando e dizimando na casa do Senhor, amém? Que tal os corinhos? Pode ser o primeiro, né? Ah, tá, então. Seja como for. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo.
Aleluia. Então vamos agora para o momento da palavra, né, irmãos? Se alimentar agora, nesta noite, no nome de Jesus, com a palavra que o nosso pastor Flávio Lucas vai estar trazendo agora. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Então, né, irmãos, convidar quem puder se colocar de pé. Nós vamos estar orando, né, irmão, pelas dízimos, pelas ofertas, fazer a oração. Amém? Glória a Deus, né, irmão? Leva tuas mãos, irmão, aqui para diante da oferta aqui. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai, cada irmão, Pai, que dizimou e ofertou, Pai, tanto na igreja, Pai, os de fora também, pelo Pix, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai, que venha, Senhor amado, ser multiplicado os celeiros de cada um, e aqueles também, Pai, que não puderem, Senhor, contribuir, dizimar, Pai, e ofertar também, que venham ser abençoados pelo Senhor, Pai. Assim a tua igreja ora, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. E eu esqueci de dizer também, né, a missionária Maria Helena sabe ali, que nós temos pessoas que estão dizimando de fora, né, irmão? Que nem congregam nessa igreja. Olha como é que Deus faz, né? Pelo amor, irmão, do reconhecimento na igreja, né? Do nosso trabalho, né, irmãos? E aí tem nos dizimado aqui com nós também, né? Nós vemos como é que Deus trabalha, né? Ele toca no coração, né, irmão? E é bom a gente saber, né, que tem pessoas que reconhecem, né, o nosso trabalho. Tem pessoa que está dizimando, mas numa paixão que alegria com a igreja. Isso que faz a diferença. E não é da igreja, né, irmão? Tá? Né? Então, isso aí também nos alegra, né, irmãos, no coração, e a gente saber que tem pessoas que estão felizes pela obra do Senhor e felizes também pelo nosso sacrifício, né, irmãos, do trabalho, né, porque a gente renuncia, né, irmãos, esse mundo para nós estar diante, né, irmãos, de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, eu vou pedir para o irmão colocar ali no presbítero na tela ali, Jonas, capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder, glória a Deus, aleluia. Capítulo 2. Eu creio, eu tenho certeza que Deus vai falar com a igreja através da palavra do Senhor. Como Deus já está falando, irmãos, nos louvores de adoração. Eu estava ali com meus ouvidos inclinados, irmãos, e sentindo que Deus já estava falando com cada um de nós através dos louvores, amém? Jonas capítulo 2 e o versículo 1. Quando a igreja achar, diga amém. Você que estiver também assistindo o culto da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ação Unida pela internet, se você quiser acompanhar, também pode abrir a sua Bíblia em casa e estar acompanhando a palavra do Senhor, amém? Amém, irmãos? Capítulo 2, então, versículo 1 diz assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus das estranhas do peixe. Versículo 2: E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. 3: Porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e as correntes me cercou, todas as tuas ondas, e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Versículo 4: E eu disse: Lançado estou diante dos teus olhos, todavia tomarei a ver o templo da tua santidade. Versículo 5: As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Versículo 6: Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Versículo 8: Os que observam a vaidade vãs deixam a sua própria misericórdia. Versículo 9: Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, e que voltei e pagarei do Senhor, e vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Amém? Vamos orar então, irmãos. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai,
mais uma vez na tua presença, Pai, tua igreja amada, Pai, aonde nós vamos se diminuir, Senhor amado, porque sabemos que somos pó, Senhor. Pai, agora, Pai amado, que nós vamos ouvir a tua voz, Pai, através da palavra, Senhor. Vem abrir o entendimento, Pai, os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, Pai, repreendendo, Pai amado, toda a surdez, Pai, espiritual, Pai, que o Senhor venha, Pai amado, abençoar cada irmão, cada irmã, Pai, que está sobre a tua casa de oração, Pai amado, ouvindo a tua voz, e aqueles, Pai, que estão também, Pai amado, pela internet, Pai, que eles venham ser alcançados, Pai, pelo meio da tecnologia, Pai, mas tudo vem do Senhor, tudo vem do alto. Assim nós oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? E uma salva de palmas para Jesus, amém? Pode tomar seus assentos em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, está tão bom, né, irmãos, a gente está sobre a casa do Senhor, a gente sente uma leveza espiritual aqui, né? Parece que nós estamos flutuando, a gente sente a presença do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz, e ela diz em Mateus 8:20, irmãos, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele está presente. E nós estivéssemos só em 3 aqui, Ele já estaria presente, mas nós temos em mais de 3 aqui, e a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira, irmãos. E eu ouvi ali, irmãos, também a palavra introdutória ali, que o irmão Sérgio trouxe 5 ali, Salmo 5, falando de oração, né, irmãos, sobre a oração do salmista Davi. E aí eu estava fazendo uma ligação com esta palavra da noite, que esta palavra também, irmãos amados, ela vem também de oração. E sabemos que o profeta Jonas, ele faz essa oração, irmãos amados, aonde ele faz, irmãos, esta oração, irmão? Ele não está fazendo esta oração, irmãos amados, numa zona de conforto, irmão, em cima de uma cama, em cima de um sofá, ou até dentro da igreja, numa cadeira. Ele está fazendo nas profundezas do mar. E além a mais, irmãos, ele está dentro de uma barriga de um grande peixe, que Deus proveu ali aquele momento. Então olha aonde o profeta Jonas se encontra, irmão, né? Então, o profeta Jonas, ele se encontra num momento precário, num momento difícil de sua vida, mas, irmãos amados, ele tinha a consciência, por que ele estava ali? Por que, irmãos, que o profeta Jonas estava naquela situação? Por quê? Porque o profeta, ele fugiu da presença do Senhor, porque ele tinha, irmãos amados, um compromisso, uma responsabilidade pela parte de Deus, irmão. Mas no momento, irmãos amados, ele fugiu, ele se ausentou, ele disparou da presença de Deus. Como fala, irmãos amados, em Jonas capítulo 1, versículo 1 em diante, que Deus tem um mandado para ele, como ele era profeta, para ir para a cidade de Nínive, e lá para ele evangelizar, para ele lá que Deus tinha uma obra grande naquele lugar, porque Deus queria salvar aquela geração, aqueles ninivitas, irmãos. Então esse era o trabalho de Jonas, ir lá e pregar a palavra do Senhor, pregar o arrependimento, porque Deus já tinha decidido irmãos amados, em abrir o coração daquele povo, e que eles viessem ao arrependimento e Deus poder salvar os ninivitas. Mas Jonas conhecia, irmãos amados, aquele povo. Ele sabia, irmão, que aquela população lá, e lá naquele lugar, irmãos amados, eram povos ruins, cruel. Buscando estudo, irmãos amados, diz que eram terríveis. E Jonas sabia que aquele povo ele trazia algum perigo para Israel. Então, por Jonas, Deus destruía tudo. Não tinha arrependimento, ele não pregava, e Deus ia lá e não tinha salvação naquela geração. Era para ser uma geração sem salvação. Então, entenderam? Sem salvação. A mesma coisa é a nossa geração. Se nós fazer que nem Jonas, se disparar da presença de Deus, né, essa geração não vai ser salva, porque nós achamos que o povo não quer nada com Deus, porque o povo está em prostituição, o povo está em idolatria, não merece salvação. Mas eu mereço salvação, porque eu não estou em idolatria, eu não estou, né, irmãos, em guerra, eu não estou. Então eu acho,
achou que aquele povo não precisava de salvação. Então, irmão, mas não é assim que Deus pensa. Deus pensa totalmente diferente de nós, do homem e da mulher. Os pensamentos deles são mais altos, os caminhos são mais altos. Porque o caminho do homem, irmão, leva à morte, diz a palavra do Senhor, mas o caminho de Deus, ele te leva a uma eternidade. Então, Jonas, irmãos amados, ele opta por ele, irmãos, de sair da presença de Deus e ir para outra terra de Tarso, irmão. Só que para ele chegar em Tarso, ele tinha que ir de navio. Aí diz que ele vai até Jope, pega o navio e paga a sua passagem e entra para dentro do barco lá, irmãos amados, vai para o porão e adormece, dorme como estava tudo bem, nada tinha acontecido, né? E diz, irmãos amados, que os marinheiros daquele mar, homens profissionais, começou a se levantar grande temporal no mar. Mas o temporal, irmão, preste atenção, pela parte de Deus. Levanta grande temporal e Jonas lá, né, irmãos, adormecido. E aqueles homens, irmãos amados, marinheiros, lá, aqueles viajantes, estavam a perecer com medo, porque eles viram que o navio ia se quebrar, ia afundar. E começaram, irmãos amados, a eles fazer algo, vamos aliviar o peso do navio. De repente está muito pesado, vamos começar a tirar os pesos, as cargas, tentando ver se resolvia alguma coisa. Mas depois eles começaram a ver que cada vez a coisa ia ficando mais pior. E o que Deus está falando para a igreja? Que quando nós estamos longe de Deus, fora da presença de Deus, as coisas vão continuar assim para nós. Vão nos começar, irmãos amados, né, a piorar, a ruína chegar. Porque não podemos ficar separados, não podemos ficar longe de Deus. E diz, irmãos amados, que eles começaram a ver que a situação ia cada vez mais avante. E diz que o marinheiro vai no porão e chega lá e olha Jonas dormindo, adormecido. E ele diz assim para ele: te levanta aí, o dorminhoco, não está vendo o que está acontecendo com nós? Por causa daquele homem, estava toda a embarcação a perecer. Por causa de uma falha, ele está botando toda a embarcação. E aí se diz para nós: quem és tu, quem tu és, de onde vem? Ele disse: eu sou hebreu e sou um servo de Deus. Quando ele abriu a boca, ele disse que era hebreu e era um servo de Deus, já bateu um temor naqueles homens. Diz que eles estavam tirando sorte ante si, para ver o que é que estava com maldição ali. Porque a coisa estava. E caiu em quem? Caiu em Jonas. Aí ele disse: eu sou hebreu, eu sou servo de Deus e eu sei o que está acontecendo aqui, que é por causa minha. Mas querem fazer cessar a fúria do mar? Me lance na água. Me lance na água, porque é comigo. E diz que eles lançaram Jonas na água. Mas quando lançaram Jonas, veio esse grande peixe, irmãos, né, preparado por Deus, e engoliu Jonas. E Jonas foi nas profundezas do mar. E ali, irmãos amados, Jonas, vendo a morte, irmãos, se deparando com a morte, irmão, começa a orar dentro daquela barriga, do ventre do grande peixe, e começa um clamor, essa oração aqui que eu li toda, ele falando da angústia, né, do terror, né, que ele estava nas profundezas do coração do mar, mas ele entendeu o propósito de Deus na vida dele. Ele entendeu, irmãos, o propósito dele, que ele tinha que ir lá fazer aquela obra, aquela missão. E aí ele diz para Deus: eu te pagarei com a minha voz, eu voltarei. Aí ele teve que se render a Deus. E a Bíblia, irmãos amados, diz que aquele grande peixe, quando ele começa a orar, ele teve 3 dias e 3 noites, irmãos, ali, irmãos, na barriga daquele peixe. Sabe o que é isso, irmãos? Né? Ali Deus, também aproveitando o sinal de Jonas, Jesus aproveitando o sinal de Jonas, simbolizando também que ele ia passar também 3 dias, que ele também ia morrer, mas no 3º dia ele ia ressuscitar, simbolizando. E aí diz que Jonas, aquele peixe, aquele grande peixe, ele veio, irmãos, e o Jonas orando nesses 3 dias e 3 noites, e vem e lança Jonas na praia,
lança Jonas na terra. Preste atenção, irmão. Onde Deus autoriza o grande peixe largar Jonas? Em terra seca. Tem Bíblias que vai dizer que o peixe largou Jonas em terra seca. Tem Bíblias que vai dizer que o peixe largou Jonas na praia. E a gente vê, irmãos amados, pessoas pregando a palavra de Deus e dizendo que o peixe largou Jonas em Nínives, na cidade de Nínives. Não, irmão, a Bíblia não diz que largou ele na cidade de Nínive. A Bíblia diz que ele largou em terra seca. O peixe não ia caminhar por quilômetros e quilômetros de terra, irmão, para largar ele em Nínive, porque Nínive ficava distante da onde ele estava ali. Ele tinha uma quilometragem ainda para correr, para ele chegar até lá. Então, né, irmãos, largou dali, Jonas teve que caminhar, irmão, para chegar até Nínive. E não foi assim como estava. Se tu ler a palavra, vai dizer que Deus largou, está aqui, irmão, largou em terra seca. Glória a Deus, aleluia. Ali, ó, versículo 10, capítulo 2 e versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Tá? Tem Bíblia que vai dizer terra seca, tem Bíblia que vai dizer na praia. Então, né, não largou ele dentro da cidade de Nínive, largou ele na beirada, na costa da praia. Aí Jonas lá teve que se esforçar, teve que se sacrificar para chegar até Nínive, para poder ir lá pregar a mensagem de Deus, para Deus trabalhar no coração daquele povo, para vir o arrependimento, para eles serem salvos. E diz a palavra do Senhor que aquele povo, irmãos, Nínive, irmãos, ele era a capital da Síria. Era a capital da Síria. E lá, irmãos amados, esse lugar, irmãos, Nínive, ele era conhecido como eles eram muito, irmãos amados, ruins. Era conhecido, irmãos amados, a fama deles era ruim. E diz que naquela época tinha mais de 120 mil habitantes naquela época, nesta capital de Síria que era Nínive. E diz que eles, irmãos, os prisioneiros deles, olha o que eles faziam. Eles traziam prisioneiros, eles traziam aqueles homens, aquelas pessoas que estavam aprisionadas diante da cidade, ao lugar que eles faziam ali, irmãos amados. Ali diz que eles arrancavam os olhos das pessoas vivas. Eles arrancavam a orelha, eles arrancavam o nariz das pessoas. Diz que eles torturavam as pessoas antes de matar eles. Diz que eles eram conhecidos, irmãos amados, por aquela malignidade deles, que eram malignos mesmo. Diz que eles não tinham dó de ninguém. Diz que eles chegavam lá, traziam ali o prisioneiro, na frente todo mundo assistindo, vamos arrancar os olhos, pum, arrancava vivo. Arrancava a orelha, arrancava. Então, Jonas não achava que aquele povo não precisava de salvação, mas Deus queria salvar. E quando Deus quer salvar, irmão, não adianta nós lutar com Deus, achar que não precisa, porque Deus sabe. E Deus queria salvar, e Deus salvou aquela geração. Aí diz que Jonas vai ali, irmãos amados, chega na cidade de Nínive, ali caminhou, irmãos, ali não sei quantos quilômetros, ele teve que dar uma caminhada boa para chegar até lá. E lá ele pregou. E sabe o que aconteceu na pregação de Jonas? Todos eles se converteram, até o rei, né? Até o rei se converteu, irmão, né? Se não me engano é Senaqueribe o nome do rei. Até o rei se converteu. Todos se converteram. E Deus pôde salvar aquele povo. Mas isso, irmão, nessa geração. Aí depois que essa geração foi salva, foi que nem Noé. O que Deus fez? Vou terminar com o mundo, né? 40 dias, 40 noites, o que houve? Dilúvio. Deus salva Noé e sua família, 8 pessoas. Olha, quantos habitantes tinha naquela época? Só foi 8 pessoas de uma família salva. Mas olha o que aconteceu, olha como é que nós temos nos dias de hoje, né? De novo, idolatria, prostituição, e lá vai por diante. Tá até assim de novo. Mas Deus salvou, né?
Deus salvou ali 8 pessoas naquela geração. Então, irmãos, assim aconteceu na cidade de Nínive. Deus salvou aquela geração, mas depois que aconteceu, a nova geração começou de novo a entrar em idolatria, em prostituição, em guerra. Começou de novo. E aí, ali os babilônios ali foram lá e destruíram aquela outra geração. Mas na promessa de Deus ali, Deus tinha salvado. Mas depois, novamente, voltou de novo, eles fazer de novo guerra e ruindade. Aí Deus começou a falar na boca dos profetas Naum, né, e Sofonia. Deus começou a falar para eles: olha, dessa vez vai ser diferente, eu vou, né, deixar destruir, porque eles... Mas Deus tem um plano para essa geração, para nós, irmão. Qual o plano, irmão, de salvação? Qual o plano Deus tem para a nossa vida? Mas para isso nós temos que se arrepender dos nossos pecados, das nossas iniquidades, irmão. Porque qual é o plano, pastor? Ele está vindo buscar a sua igreja. Esse é o plano, irmão, de levar nós embora com Ele. Você vem comigo, que é o momento e agora. Mas para acontecer isso, eu tenho que estar salvo, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, eu tenho que largar, irmãos, as coisas do mundo, mundana. Então dá para acontecer, irmãos amados, o grande dia do Senhor. Ele dá as portas para buscar, irmãos amados, a sua igreja amada. E nós não podemos ficar fora da igreja. Nós não podemos ficar, irmãos amados, cocheando em dois pensamentos. Nós temos que abrir o coração, irmãos, e renunciar à preguiça, renunciar à canseira, renunciar ao comodismo, que a gente tem que determinar. Estava conversando agora ali com o irmão Marcos, né, irmão? Se nós não determinar, nós não fizemos nada. Subimos para uma cama e ficamos dia e noite, porque o corpo gosta do conforto, gosta, né, do sossego. Mas nós temos que chegar àquela hora, nós temos que renunciar. Se tem que ir lá pregar a palavra, vamos. Se temos que ir lá ouvir a voz do Senhor, vamos. Nós temos que fazer, irmão, porque vai chegar a hora, Jesus vai buscar a igreja. Ele não disse a hora que Ele vai vir, mas como se fosse um ladrão, né? Não sabe a hora que Ele vai vir, mas Ele pode chegar em qualquer momento. Ele pode chegar agora, pode chegar meia-noite. Muitas passagens bíblicas dá a entender que é meia-noite, porque sempre refere meia-noite, tem as virgens ali, mas ele não sabe a hora nem o dia, e nem os anjos sabem, só Deus Pai. Mas vai chegar o grande dia que Ele vai vir buscar a igreja dEle, e nós não podemos ficar. Por isso nós temos que pregar, irmãos, em tempos bons, em tempos ruins, porque nós temos, irmãos amados, que ser salvo. Essa geração, eu creio que Deus quer salvar essa geração. Por isso Jesus está vindo. Por isso, se aqueles dias não fossem abreviados, nem uma carne se salvaria. Por isso que está dando esse tempo, porque Ele quer salvar todos. Então, irmãos, nós temos que pregar, nós temos que ir para a igreja. Em dias bons e dias ruins, nós temos que estar na presença, porque vai chegar a hora que Jesus vai vir, que nem um relâmpago, irmão. Ele vai vir e vai nos buscar, e nós vamos subir com Ele. E nós não podemos ficar aqui, irmão. Nós temos que subir com Ele, irmão, né? E está escrito na palavra de Deus, e é fiel e verdadeira a palavra do Senhor. Isso vai acontecer, isso vai se cumprir. Aleluia. Tu vê que Jonas, irmãos, ele faz ali, irmãos, esse sinal, assim como o profeta Isaías anunciava a vinda do Messias, anunciava, irmãos, ali. Mas qual o tempo que Isaías anunciava? Qual o tempo de Jonas? Era o tempo de 700 anos, 750 anos antes de Cristo. E aí depois tu vem, olha aqui, o próprio Jesus dando testemunho e falando na Bíblia sobre o sinal de Jonas, sobre profecias de Isaías, que ia vir um ungido, né? Que ele ia curar coxos, enfermos, e abrir os olhos do cego. O próprio Jesus lendo a profecia de 700 anos atrás dele, está na terra. Ele estava lendo do tempo. Olha que lindo, irmão. O próprio Deus lendo a profecia dele 700 anos, 750 anos antes dele, ele lendo uma profecia. Estão entendendo, irmão? Como a Bíblia vai ser uma mentira?
né? Como vai ser, né? Não usa o conto de fala, não, irmão. Então, tudo que está aqui se cumpriu e está se cumprindo. Então, hoje eu trago esta mensagem de Jonas. Assim como Jonas orou para aquele povo lá de Ninivita, irmão, e aquela geração foi salva por Deus, a nossa oração hoje é a mesma. Nós oramos para que Deus venha salvar a nossa geração, que todos nós, irmãos, merecemos céus, todos nós merecemos ser salvos, irmão. Deus quer salvar todos os homens, todas as mulheres, irmão, da terra. Seria egoísmo só nós aqui na igreja, não precisamos orar por ninguém mais, só vamos nós orar por nós, que só nós precisamos ser salvos. Imagina egoísmo, né, irmão? Nós temos filho, nós temos neto, nós temos familiares, né, irmão, que precisam também de salvação, né, irmão? Então, imagina nós só orar pelos nossos, nós temos que orar também pelos outros também. Assim é o trabalho da África, né, irmãos? Já teve pessoas que falou para mim que era para me largar a igreja da África, para largar, mas eu vejo lá, irmãos, como almas, são almas também, são irmãos em Cristo, né, irmão? E também a África tem que ser salva também, qualquer país, né, irmãos, tem que ser salvo. Então, irmão, nós temos que orar por todos, né, para serem salvos, né? Então, a parte nossa, a parte da igreja é nós orar, né, e se alicerçar, irmão, na presença de Deus, não sair da presença de Deus. Vocês viram? Jonas saiu da presença de Deus, ele colocou todos a perigo, e ele também, irmãos amados, também ficou a perecer, porque ele não ficou num lugar bom, ele ficou dentro de um ventre, de uma barriga para um grande peixe. Ele estava, eu imagino, irmãos, como é que estava Jonas lá dentro, irmão. Acho que ele estava numa zona de conforto, não. Mas quando ele reconheceu e viu que ele estava errado, que ele tinha que voltar a fazer a vontade de Deus, ele orou e disse: eu voltarei e farei, Senhor amado, e pagarei meu voto com a minha voz. Então aí Deus, então agora tu entendeu. Agora tu entendeu que eu que mando. Agora tu entendeu que é eu que estou no controle. Agora tu entendeu que sem mim nada podem fazer. Tu entendeu que sem eu tu vai à morte, tu vai ao abismo. É isso que nós temos que entender. Que sem Deus, irmão, nós só vamos ir para trás. Só vamos ir para trás. Não tem passo para frente sem Deus. Agora, se nós abrir a mente e nós entendermos o recado de Deus, nós vamos ser fiel, nós vamos ter temor de Deus e vamos fazer a coisa certa e vamos ouvir a voz de Deus. Assim como aqueles marinheiros dentro do barco, quando disse: eu sou hebreu, sou servo de Deus, diz que caiu um grande temor dentro desse capitão, porque ele não era qualquer um. Jonas era um profeta, era um homem de Deus, ele não era qualquer um que estava na embarcação ali, como ele estava ali. Então teve grande temor. Então é assim que funciona com Deus, irmão, né? Vamos, né, fazer a nossa parte, vamos obedecer a Deus, não vamos fugir da presença de Deus, amém? Vamos colocar de pé e vamos estar orando. E eu vou depois o grupo, né, de louvor, mais que vencedores em Cristo, vou estar encerrando com louvor, amém? E terça-feira nós temos o círculo de oração aqui na igreja, e depois, a partir das 20h30, nós temos o programa Encontro com Jesus. Se você quiser assistir, irmãos, vai ser passado ali pelo Face e pelo YouTube, né? O presbítero sempre coloca pelo Face também, pelo YouTube. E ali você pode acompanhar o programa Encontro com Jesus a partir das 20h30. E das 19h30 até as 20h30 nós temos aqui de oração. Nós temos caderno da igreja de oração. Ali tem vários nomes que estão ali escritos e nós temos ali de joelho orando para cada nome, irmão. Ali tem pedido de emprego, pedido de saúde, justiça, ali tem tudo que é pedido, irmão. E nós temos intercedendo ali por aqueles nomes. Eu no meu trabalho, irmãos, o que eu estou fazendo? Eu coloco louvores e as pessoas vêm e eu dirigindo e fico me falando: eu estou passando por tal necessidade de saúde, assim, assim. Eu estou dando um panfletinho para a pessoa e a pessoa coloca o nome dela ali e eu trago aqui e coloco no caderno de oração. Estou evangelizando assim na rua, né? Para nós poder orar pelos outros e Deus, irmãos, olhar para nós através de Cristo, amém? Fecha os teus olhos, leva o teu pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Pai, na Tua presença, Pai, Tua igreja amada, menina dos Teus olhos, Pai. Pai, eu tenho certeza, Pai, que esta palavra, Pai, ela entrou aos corações, Pai,
E que essa palavra, Pai, ela vai ficar ali gravada, Senhor, para sempre. Porque Isaías 55:11 diz: a minha palavra não voltará vazia, mas antes ela prosperará para aquilo que enviei. E esta palavra foi enviada pelos céus, pelo Senhor, Pai. E esta noite, Pai, através, Pai amado, do sinal de Jonas, Pai, como o Senhor Jesus Cristo falou, vê o sinal de Jonas. E ali, Pai, através da pregação, ele salvou, Pai, aquela geração, Pai. Porque, Pai amado, ele teve que obedecer a Tua voz, Pai. E eu creio, Pai, que o Senhor quer também salvar essa geração, Pai. E nós temos que pregar, Senhor, nós temos que anunciar, Pai amado, a Tua vinda, Pai. E que assim seja feita a Tua vontade, Pai. Que as pessoas, Pai, que estão na igreja, Pai, aqueles que estão fora da igreja, Pai, aqueles que estão assistindo, Pai amado, pelos meios de comunicação, Pai amado, que elas venham hoje, através da palavra, se converter dos maus caminhos, Pai. Venha largar, Pai amado, a idolatria, a prostituição, Pai, toda a fúria do inferno, Pai, toda a mágoa, toda a tristeza, toda a dor, Pai, todo o rancor, Pai, toda a inveja, toda a soberba, Pai. Que essas pessoas venham hoje, Pai, através dessa ministração da palavra, ela venha largar tudo isso, Pai, e venha se render a Teus pés, Pai, se reconhecer que não é ninguém. Senhor, sem a Tua presença eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas, Senhor, Tu na minha vida, Pai, eu sou alguém, Pai. Ô Espírito Santo, começa a tocar, Pai, em cada vida e cada pessoa, Pai. Essa pessoa que está ouvindo agora a Tua voz, Pai, que ela venha agora, Pai, dar crédito para a pregação, para a palavra, Pai. E que essa pessoa venha ser tocada agora pelo Espírito Santo, Pai. Porque quem convence o homem e a mulher do pecado não é o homem, não é a mulher, mas é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha convencer essa pessoa, Pai, agora onde ela está, Pai, aonde essa pessoa se encontra, Pai, ela venha ser convencida pelo Espírito Santo. Que ela venha ao arrependimento, Pai, que ela venha dizer: eu também quero ser salvo, eu também agora eu quero subir com Cristo. Essa pessoa, Pai, não interessa o teu pecado, o que você já fez, o que você está fazendo, mas é tempo ainda de se arrepender, é tempo ainda de ser salvo. Tu pode ser salvo assim como eu posso, é somente tu declarar, se arrepender, Senhor, eu me arrependo, eu renuncio o mundo, eu renuncio o pecado, Senhor, me salva, eu te aceito na minha vida como Salvador, como o único e suficiente Salvador da minha vida. E Deus vai te ouvir dos céus, e você vai fazer uma confissão viva, física, diante dos homens e de Deus, aceitando Jesus Cristo Nazareno, indo ao batismo das águas, descendo as águas, morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, e quando subir das águas, um novo homem, uma nova criatura, e você vai estar com o teu nome escrito no livro da vida. Essa é a oração da tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Então, está convidado então o grupo de louvor, mais vencedores em Cristo, para estar encerrando com louvor. Amém? Aleluia. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Creio que a palavra falou conosco nessa noite, né, irmãos? Deus, Ele nos conhece muito bem, irmãos. Ele sabe do que é preciso para a nossa vida, Ele conhece as nossas fraquezas, irmãos. Então, se Deus nos chamou aqui nesta noite para ouvir esta palavra, é porque Ele quer nos salvar, né? É porque Ele tem algo especial reservado para nós, irmãos. E somente buscando, somente vindo atrás da presença dEle, é que nós vamos conseguir, né, se manter firmes e a fidelidade dele estará sobre nossa vida. Amém?
os teus pensamentos. Ele conhece o teu coração, sabe da tua intenção. Deus é transparente, nada se esconde diante dele. se a vontade vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender. Ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender. E ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar que Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar que Ele é fiel. Deus pode fazer algo novo na tua vida nesta noite. Só Ele pode escrever uma nova história na tua vida. Nada se esconde diante dele. Se vontade vai acontecer. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender. E Ele é fiel. Ele não é homem pra mentir, nem filho de homem pra se arrepender. E Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar que Ele é fiel. Deus vai fazer o impossível acontecer na sua vida. Deus vai escrever uma nova história. Pode acreditar que Ele é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir tudo que te prometeu. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele vai cumprir tudo que te prometeu. Glória a Deus. Glória a Deus. Creia neste Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado, agradecido ao santo nome do Senhor. Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia, amém. Glória a Deus, aleluia. Né, irmãos, então vamos estar orando então para se despedir somente do culto, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Pai amado, agora, Senhor, a nossa volta, Pai, o nosso retorno, Pai, para o nosso lar, Pai. Que vá o exército de anjos, Pai amado, nos guardando e nos livrando de todo mal, Senhor.
Senhor, assim a tua igreja ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo que estejam com todos digam amém.